Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Essa semana vamos ainda trabalhar a questão do tema desenvolvimento sustentável, tá? Ratificar mais ainda aquilo que nós já entendemos, tá? E para que de fato ocorra a partir das informações ocorra uma mudança, principalmente o nosso modo de pensar e ver o que seria a sustentabilidade, tá? Hoje tão comentada e tão falada em algumas redes sociais e de forma positiva, mas também muito criticada por algumas pessoas que de fato só repetem comentários maldosos de outros, não buscam entender o que seria a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Os seus benefícios. Então por isso nós resolvemos fazer uma segunda aula a partir desse tema, tá? Quando vocês na leitura do livro de vocês, da 56 até a 58, vocês viram, né? Na verdade, alguns métodos, algumas formas de como ser e ter uma política sustentável em nossas casas, no nosso dia a dia, no comum, né? Não precisa grandes projetos, tá? Mas o que é necessário são pequenas atitudes que são transformadoras, né? A partir do momento que a gente nós fazemos a nossa parte, nós já vamos estar sendo agentes de sustentabilidade, né? Não jogar o lixo de qualquer forma, não descartar o lixo de qualquer forma, consumir o necessário, reutilizar produtos como embalagem de plásticos. Existem tantos vídeos que nos ensinam reutilizar embalagens de refrigerante, até mesmo de detergentes, criatividades, enfim, tantas coisas que a gente pode reutilizar, né? Em vez de nós estarmos comprando objetos, a gente consegue fabricar de uma forma bem simples, né? Objetos para o nosso uso, tá? Então vamos lá trabalhar mais um pouquinho essa ideia de sustentabilidade. Aqui mais uma vez uma questão histórica sobre essa questão ambiental, que são tão discutidas, né? Em história das questões da questão ambiental, são discutidas as relações do homem com o meio ambiente, aquilo que nós vimos na aula passada. Como é a relação do ser humano com o meio ambiente? Desde suas necessidades básicas até os limites a que essas relações chegaram, como os desastres ambientais. Os desastres ambientais eles sempre ocorreram em nosso planeta, na nossa realidade. Porém, parece que há uma aceleração, tá, de desastres, e existem desastres ambientais que poderiam ser muito bem evitados, né? Então o ser humano ele com a sua má gestão em relação ao meio ambiente, ele consegue acelerar desastres ambientais, né? Como por exemplo as queimadas, né? Você acaba proporcionando a seca, um clima árido, seco em muitas regiões do nosso país. Nós estamos observando e sentindo isso na pele, né? As mudanças climáticas, parece que está ficando tudo mais quente, mais abafado, né? Quer dizer, nós estamos acelerando um processo que poderia vir lentamente, mas o homem com sua política desnecessária, desregrada, ele consegue acelerar essa problemática. Abordaremos também a conscientização que vem se observando com relação aos cuidados com a biosfera, buscando caminho para o desenvolvimento sustentável. A questão do ar, né? A questão
do sistema, né, do ar que nós respiramos e a atmosfera, uma atmosfera parece que poluída, né, degradante. Então a gente consegue, numa queimada apenas, a gente consegue jogar milhões e milhões de CO2 na atmosfera, tornando essa atmosfera muitas vezes não acessível à saúde nossa e de outros seres também. Então está aqui uma pequena pausa daquilo que nós já trabalhamos na aula passada, que nós estamos revendo novamente. E o que seria sustentabilidade? Um conceito bem simples de sustentabilidade é o entendimento das necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade e as gerações futuras atenderem às próprias necessidades. Isto é uma política do qual os governos, os empresários e as pessoas comuns, o cidadão comum, devem ter no sentido de atender às suas necessidades presentes sem agravar as necessidades das futuras gerações. Nós usufruímos do meio ambiente, dos recursos naturais, sem degradar, por causa que, se degradar, se destruir, isso pode ocasionar uma problemática lá para as gerações futuras. Nós não estamos dando uma chance para as gerações futuras, tanto da raça humana, como nós, tá? Como de outras espécies. Tá? Então, a sustentabilidade é uma forma de utilizar os recursos, tá? Mas de forma eficiente, que tá contida aqui no na nossa imagem. Produção eficiente, que seria o consumo responsável, tá? O modelo econômico, aquilo que nós vimos lá na página 57, tá? As 10 questões de consumo responsável, de uma produção eficiente. Está lá, na 57 até a 58. Esse seria o modelo ideal de utilização de recursos sem agravar as gerações futuras. É este o propósito da sustentabilidade. Daqui gira em torno da chamada tríade, né? A tríade da sustentabilidade seria esse papel da questão econômica, ambiental e social, né? Essa tríade de possibilidade, essa comunhão entre essas três características, tá? Preservando, sempre identificando que no centro existe o nosso planeta, é o único que nós entendemos ser habitável até então. Tá? E se nós destruir e degradarmos, degradar é o mesmo que destruir. Então nós estamos destruindo o nosso planeta, destruindo a possibilidade de vivermos, tá? E dar a possibilidade de outras gerações viver neste planeta. Então a ambição não pode chegar ao ponto do caos global, do caos mundial, da extinção mundial. Então tem que haver esse equilíbrio. Senão vão para Marte, mas Marte não tem oxigênio, não tem água, não tem nada. Fazer o que em Marte? Então vamos valorizar o nosso planeta, que aqui existem os nossos recursos necessários. O que é a certificação do ISO 14.001? O que seria isso? Seria uma norma técnica elaborada por várias nações, tá? No ano de 1992, para chamada Eco 92, do qual muitas nações assinaram o tratado de certificação de desenvolvimento socioeconômico, porém restabelecendo um equilíbrio dentro da gestão ambiental, tá? Então as empresas, isso aqui é a nível mundial, tá, galera? Aí, todas as empresas a nível mundial, as grandes marcas, os grandes empresários, enfim, e os gestores
de cada país se comprometeram, a partir da ECO 92, tá, em desenvolver, porém sem agredir o meio ambiente. Então, toda empresa que cumpre esse tratado, tá, da BNT ISO 14.001, ela está cumprindo, é como se fosse um selo, numa determinada empresa. As empresas que possuem esse selo geralmente são bem quistas no mercado mundial, né? Porque elas produzem os seus produtos sem agredir o meio ambiente. É como um selo de uma boa empresa, uma empresa que respeita o meio ambiente, ou país que respeita o meio ambiente. É como se fosse uma marca jurídica do qual essas empresas e esses países estão de acordo, estão fazendo seu papel. Então, aí isso dá uma possibilidade dessas empresas produzirem mais e terem seus compradores de seus produtos ter seu produto bem visto dentro do meio social, né? As pessoas veem esse selo de então essa empresa ela respeita o meio ambiente, então eu vou comprar o produto dela, como se fosse assim, tá? Essa marca positiva. Justamente essa marca, esse selo tem por objetivo uma política ambiental adequada, tá? Que tem por objetivo o quê? Todas essas empresas que esse selo tem por objetivo identificar, monitorar e medir todos os impactos ambientais associados a uma atividade produtiva, né? Tendo do seu passado, se degradava ou não degrada mais, do presente e do futuro, né? Pesquisar, ampliar e operar ações de contenção, de prevenção e remediação dos impactos identificados, né? Então, montar um novo perfil daquela empresa, né? Ou do país, tá? E se compromete em, de fato, trabalhar e salientar o menor impacto possível do meio ambiente, desenvolver com o menor impacto possível da degradação ambiental, que é aquilo que nós chamamos de ecoeficiência. Então, lá o selo, a ISO, tá? 14.001, ela vem justamente trabalhar esse aspecto, né? Da intenção da ecoeficiência, que seria o quê? A otimização dos recursos, né? A redução de materiais e energia por unidade de produtos ou serviços aumenta a competitividade de empresas e reduz as pressões sobre o meio ambiente. Então, como está muito na moda agora que veio as formas de consumir a energia eólica, né? A energia solar, a geotérmica. Então, são formas de produzir bens, né? Por exemplo, a empresa tem que ser sustentada por energia elétrica, e essa energia muitas vezes pode ser chamada energias renováveis, como a utilização da energia solar. Onde em Capanema você vê muito, um telhado naquelas placas da energia solar, né? Então é um sol aí que consegue se produzir energia elétrica. A eólica é aquela que vocês veem, quem vai no Nordeste, vê muito aqueles cataventos enormes, né? E a geotérmica é a utilização de recursos do solo, né? Nós no Brasil não temos muito isso, né? Os recursos que vêm do subsolo, que é a energia produzida por vulcões, enfim. Então no Brasil a gente não utiliza, mas a eólica e a solar é bem eficiente aqui no nosso país, tá? É um modelo de produção e consumo sustentável, né? Se produz utilizando os recursos sem agredir o meio ambiente, não utilizando recursos fósseis como a queima de combustível,
tá? E a questão da energia produzida por hidrelétricas, que tem um impacto ambiental enorme, tá? Energias produzidas nas elétricas, nas hidrelétricas do nosso país degradam muito o meio ambiente, tá? Então é a chamada ecoeficiência. É de fato reutilizar aquilo de uma forma sustentável, recursos para poder produzir, tá? E produzir bens para que as pessoas consumam, tá? E as pessoas que consumem lá na ponta têm também que ter esse viés, né? Tem que estar em comunhão com o meio ambiente, né? Não adianta só a empresa fazer a parte dela, enquanto nós vamos não fazer a nossa parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Esse sistema aqui, né, gira em torno desse sistema. A ecoeficiência, nós necessitamos, como seres sociais, necessitamos de produzir e consumir, tá? Uma vez que nós produzimos, nós geramos desenvolvimento econômico, só que esse desenvolvimento econômico não pode degredir, tá? O meio ambiente. Então, nós necessitamos do meio ambiente, dos recursos naturais, assim como necessitamos das questões econômicas, né? Também, assim como a economia depende dos recursos naturais e vice-versa. Então, uma mão ajuda a outra aqui. Então, tem que ter o equilíbrio entre essas características, tá? Sociedade, ambiente e o desenvolvimento e a economia. Então, temos que estar em equilíbrio, como se fosse uma balança, né? Não pode ter um maior peso em cima de uma esfera, né? Dentro de só um elemento. Tem que ter o equilíbrio entre ambas as três aqui, para justamente não ocorrer o que está acontecendo nos dias atuais. Vocês podem ver nos noticiários a questão da queimada, e muitas delas são queimadas propositais, na ganância do ser humano, né? Grandes ricos fazendeiros, grandes corporações sem escrúpulo, né? Que tocam fogo na floresta para aumentar o seu patrimônio, né? E tudo isso sustentado por uma política nacional que não tem interesse pela preservação do meio ambiente. É a verdade que se diga, tá? Porque uma vez que você libera a exploração de recursos naturais no meio ambiente, você não tem como fiscalizar, né? Aí você denigre os meios das entidades responsáveis de fiscalização, tá? Por exemplo, o IBAMA, o Exército, a própria Polícia Federal, a FUNAI. Você sucateia esses órgãos, você tira recursos desses órgãos, tá? Se você tira recursos desses órgãos fiscalizadores, você está dando o braço a torcer para a exploração inadequada dos recursos naturais, né? Que está acontecendo hoje na nossa Amazônia, né? A grilagem, você pode até pesquisar a ideia de grilagem de terra, aqui no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso, enfim. Então, está acontecendo tudo isso com o aval desse sistema, dessa política ambiental do nosso ministro do Meio Ambiente, né? Não tem interesse de explorar a qualquer custo. Não sei porque esse cara ainda está no governo, né? Deveria ter sido depois. Já foi 4 inquéritos de impeachment para sair do Ministério do Meio Ambiente, mas ainda não saiu. Então, fica aqui a dica, né? Eu tentei buscar um parecer das queimadas da Amazônia de 2020, mas ainda não tem. Então, só até 2019, mas o índice de 2013 até 2019, tá? É bem grande, 84%. E vendo nas redes de comunicação televisivas ou outros meios de comunicação, se você não acredita muito nas redes abertas de televisão, você pode pesquisar em redes
O próprio INPE disponibiliza isso, tá? O INPE, você vê uma tendência de aumento da destruição da nossa floresta. E se vocês não sabem, a nossa floresta amazônica, o nosso solo, ele é muito pobre de recursos, né, naturais, né? É uma terra arenosa, tá? O que sustenta é justamente a biodiversidade, as árvores e tal. Se destruir as árvores, destruir o meio ambiente, a terra, como é fraca, arenosa, vamos ter aqui no Brasil um novo deserto do Saara, né? Quem não sabe, o deserto do Saara é o maior deserto do mundo. No Brasil, a probabilidade de toda a Amazônia virar um deserto é altíssima, por causa dos recursos do solo, que é muito fraco, tá? Então, tá aí, fica a dica, né? Temos esperança de dias melhores? Temos. Tá? Temos esperança de que o Brasil, de fato, preserve, se desenvolva economicamente, preservando o meio ambiente, né? Favorecendo a possibilidade da vida de todas as espécies. Tá? Temos a esperança, ela não pode jamais morrer, tá? Se extinguir. Tá? E juntos, cidadãos comuns, empresários, governos, de mãos dadas, um ajudando o outro quando necessário, juntos vamos construir um Brasil forte, equilibrado, economicamente sólido, mas sempre respeitando o meio ambiente. Tá? Porque respeitar o meio ambiente é respeitar e preservar a vida, e inclusive a nossa. Tá aí, galera. Desejo para vocês um bom estudo, tá? Que de fato esse tema possa ter ajudado, colaborado para um despertar para as questões ambientais, e perceber que as questões ambientais, acabar com essa ideia que o desenvolvimento sustentável é ir contra o progresso, nada disso, nós já vimos que não é isso, pelo contrário, é desenvolver de forma sustentável. O próprio nome diz desenvolvimento sustentável, né? Equilibrado. Então, desejo para vocês um bom estudo e até a próxima aula.